Bom dia. Hoje são 3 de fevereiro de 2014, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura fantasia, pura ilusão, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Em 2 vídeos recentes, fiz ali uma abordagem sobre uma matéria publicada, sobre matérias publicadas no Jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal. Em 2 vídeos mostrei, no primeiro, por exemplo, a matéria que está aqui, ó, publicada no dia 26 de janeiro de 2014, domingo. E aqui o título: no Brasil, a fé move 21,5 bilhões de reais por ano. Veja aí o lucro fantástico das igrejas cristãs aqui no Brasil. Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Evangélica, Igreja Protestante. E aqui vai, né? Mostrei nesta matéria aqui, né, o lucro exorbitante das igrejas. Como as igrejas faturam no Brasil. No primeiro título do vídeo, no primeiro vídeo, coloquei o título Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. E expliquei aqui que esse slogan, ele é oriundo de um programa exibido pela Rede Globo de televisão todos os domingos. O programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E aí o povo brasileiro, gaiato, cômico, colocou o slogan nas igrejas com pequenas igrejas, grandes negócios. Porque as igrejas, inúmeras igrejas aqui no Brasil, faturam muito mais do que várias empresas. Pois bem, e as igrejas não pagam impostos. E essas empresas, muitas aí que faturam menos que as igrejas, pagam impostos. Você vê, pois, uma injustiça. E no segundo vídeo, sobre essa matéria aqui, sobre o lucro das igrejas aqui no Brasil, no segundo vídeo mostrei mais uma matéria aqui do Jornal Correio Brasiliense. Do dia seguinte, ó, aquele ali no dia 26 de janeiro. E aqui no dia 30 de janeiro de 2014, ó. Continuando, ó. Evangélico abre 14 mil igrejas por ano no país. Veja aqui o lucro, né, das igrejas, né? Como as igrejas aqui no Brasil e em todo o mundo, né, faturam uma grana aí mensal. Pois bem, e continuando agora no terceiro vídeo, vou aqui dar mais uma explicação sobre injustiças aqui no Brasil em relação a igrejas e em relação a empresas. Muito bem, vamos aqui. Impostos no Brasil. Quem acompanha noticiário de economia, quem ouve economistas aí na televisão, quem lê artigos de economistas em jornais e revistas, quem lê artigos de tributaristas, eles dizem claramente que os impostos aqui no Brasil são uma vergonha. O governo desce o cacete no povo com vários impostos, e impostos elevadíssimos. Economistas e tributaristas aqui no Brasil dizem claramente que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Isso é uma injustiça contra o povo brasileiro. O governo, os políticos, descem um cacete no povo, taxando ali, colocando impostos exorbitantes. Pois bem, vou aqui trazer mais um detalhe. Vamos lá, coloquei aqui, impostos no Brasil. Temos o imposto de renda, que é um imposto direto, que já é descontado na fonte. E temos impostos indiretos, né? Temos vários impostos indiretos sobre produtos. Tudo que a gente compra, excluindo aí algumas vezes, algumas isenções, tudo que a gente compra, ali está o imposto. Você vai e compra uma garrafa de Coca-Cola, você paga imposto. Você compra Guaraná, paga imposto. Compra material de construção, qualquer um, paga imposto. Compra carro, automóvel, avião, qualquer coisa, paga imposto. Então, os impostos estão embutidos nos produtos. Muito bem. Então, há impostos aqui
nos produtos, né? E há um imposto de renda. Vamos lá. Vamos pegar aqui como exemplo um carro, um Ford Ka, hoje, ano 2013 ou 2014, um Ford Ka, que é um carro 1.0, está custando 22 mil reais, correto? 22 mil reais. Um Ford Ka. Vamos supor aqui, um cara muito rico, ele quer dar de presente à sua empregada doméstica, um homem muito rico. Ele quer dar de presente à sua empregada doméstica um Ford Ka. Porque um homem rico, regra geral, ele não anda de Ford Ka, né? Ele compra um Ford Ka, que é o carro mais barato hoje. Ele compra um Ford Ka para dar de presente à sua empregada doméstica. Sobre o carro aqui, existe um imposto absurdo, que é quase a metade do preço do carro. O governo leva imposto em cima do carro, do Ford Ka. Pois bem, então o rico compra o carro por 22 mil, o rico. Agora um pobre, um rapaz aí pobre que ganhe 800 reais por mês, ele quer comprar um Ford Ka. O preço do carro para ele, para o pobre, é o mesmo. É o mesmo. O rico comprando o Ford Ka, ele vai pagar 22 mil reais. O pobre comprando o Ford Ka, ele também vai pagar 22 mil reais. Isso quer dizer o quê? Uma injustiça. Porque o imposto que está aqui no carro Ford Ka, ou em qualquer carro, o imposto é o mesmo para pobre e para rico. Viu a injustiça? O ideal seria o quê? O ideal seria que o pobre comprasse o carro aqui mais barato, por ser pobre. O imposto para o pobre deveria ser menor, mas não. Aqui está a injustiça, né? É difícil também você fixar preços de carros de acordo com a pobreza ou a condição econômica do comprador. É difícil, né? Ficaria difícil. Pois bem, então, a injustiça está aqui, porque o imposto que está aqui no preço do carro, do Ford Ka, é o mesmo imposto para pobre e para rico. Daí a injustiça, correto? Muito bem. Já no imposto de renda, a coisa é diferente. O imposto de renda, ele é um imposto justo. A injustiça no imposto de renda é a alíquota que é elevada, que é muito alta. Ó, a última aqui, ó, 27%. Olha aqui como é alta. A injustiça é aqui, mas o imposto de renda, diferentemente do imposto que incide aqui no Ford Ka, no carro, o imposto de renda, ele é justo. Por que ele é justo? Porque aqui, ó, quem ganha mais no imposto de renda, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E quem ganha uma quantia inferior, não paga nada, fica isento. Olha aqui, quem ganha aqui no Brasil até R$ 1.787,77, esse pessoal que ganha essa quantia aqui, até isso, não paga imposto de renda, está isento. Olha como é justo o imposto de renda. Aqui, e assim vai, quem ganha 1.787,78 até 2.679,29, paga apenas 7,5% de imposto de renda. E assim vai, ó. E quem ganha acima de R$ 4.463,81, quem ganha acima disso, paga 27,5% de imposto de renda. Então você vê que o imposto de renda, ele é um imposto justo. Porque quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E quem ganha pouco, muito pouco, fica isento, não paga nada. Já aqui não, ó. O imposto, ou os impostos que incidem sobre os bens, são impostos injustos, porque aqui o pobre paga o mesmo imposto, o rico paga o mesmo imposto. Viu aí? Um rico entra numa padaria e compra uma garrafa de Coca-Cola lá, uma Coca-Cola com 2 litros, ou o rico entra lá e compra a Coca-Cola. O rico vai pagar o mesmo preço que um pobre. E o imposto que está naquela Coca-Cola é o mesmo imposto para o pobre e é o mesmo imposto para o rico. Viu aí como é injusto?
Já o imposto de renda, ele é justo. Porque quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Pois bem, vamos para cá agora. Igrejas e empresas. Ora, aqui no Brasil, as igrejas não pagam impostos pela sua atividade religiosa. As igrejas estão isentas de pagar impostos. É a isenção tributária garantida pela Constituição da República Federativa do Brasil. Já as empresas, as grandes empresas, pagam impostos pesadíssimos, impostos exorbitantes. Se um empresário está assistindo a este vídeo agora, ele sabe do que eu estou falando. Os empresários pagam impostos pesadíssimos, impostos mensais. Já as igrejas não pagam impostos. Ora, veja a tremenda injustiça aqui. Eu acabei de dizer que o imposto de renda, ele é um imposto justo. Por quê? Porque quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E quem ganha um salário aí pequeno, não paga nada. Está isento de pagar imposto de renda. Viu aí como ele é justo? Agora veja a injustiça aqui. De acordo com dados da Receita Federal, de acordo com dados do IBGE e de acordo com dados informados por comunidades religiosas, as igrejas faturam bilhões de reais por ano aqui no Brasil. As igrejas. E aqui está. No Brasil, a fé move 21,5 bilhões por ano. Aqui está, né? Nas matérias, ó. O lucro das igrejas aqui no Brasil, né? Igrejas católica, apostólica, romana, igrejas evangélicas e igrejas protestantes. Como elas faturam uma fortuna aqui no Brasil? Pois bem, ora, como mostrei, as igrejas faturam bilhões de reais por ano aqui no Brasil. E elas, mesmo com esse faturamento estupendo, exorbitante, elas não pagam impostos. Já inúmeras empresas aqui no Brasil, que faturam muito menos do que as igrejas, essas empresas são obrigadas a pagar impostos. Você vê aí a pura injustiça que aqui está. A pura injustiça que aqui está. Olha a comparação com o imposto de renda. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha pouca coisa, não paga nada no imposto de renda. Justiça. Aqui não. Igrejas que faturam muito mais do que inúmeras empresas aqui no Brasil, estão isentas de pagar impostos. Elas não pagam impostos, por força da Constituição. Já empresas aí, ó, pagam impostos pesadíssimos. E muitas vão à falência. Muitas empresas vão à falência. Você vê a profunda injustiça que aqui está. Compare isso aqui com o imposto de renda. Olha a diferença. As igrejas deveriam também pagar impostos, como as empresas pagam, porque inúmeras igrejas faturam muito mais do que inúmeras empresas. Isso aqui é claro, visível, comprovável, né? Público e notório. Essa aqui é a grande verdade. Veja aí, pois, a injustiça. O governo, ele não cobra impostos das igrejas, o governo brasileiro aqui não cobra impostos das igrejas, porque a propaganda religiosa é favorável ao governo. O governo prefere ver as pessoas no mundo da ilusão, no mundo do fanatismo, no mundo ali da ignorância. Então o governo ajuda aqui a religiosidade no Brasil. Ele quer que as pessoas, no máximo aí, as pessoas passem a ingressar em várias igrejas, porque a propaganda religiosa é favorável ao governo, é favorável aos políticos. As igrejas, como nós sabemos aqui no Brasil, as igrejas cristãs principalmente, excluindo aí as neopentecostais, as igrejas cristãs colocam na cabeça dos fiéis que a pobreza
a miséria, isso aí são provações divinas, que Deus está provando aquele cidadão, que Deus está testando a fé daquele cidadão. Então, se o cidadão mora em condições insalubres, mora em favelas, ao lado de esgoto, a céu aberto, morando ali, convivendo com ratos, com baratas, então a igreja coloca na cabeça desse cidadão que ele está passando aqui por momentos difíceis, porque o Deus Javé, que foi inventado pelo povo hebreu, e é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam, o Deus Javé está testando cada povo desse. Está mostrando a esse povo que sofre, mostrando ali que depois da morte deles, eles irão para o paraíso, para o céu, em que não haverá mais dor alguma, não haverá miséria, não haverá fome, em que os animais irracionais serão maravilhosos, não vai atacar ninguém. Então essas ilusões religiosas são excelentes para o governo, para os políticos. E é por isso que os políticos incentivam a criação de igrejas. É por isso que os políticos não querem cobrar impostos de igrejas, porque a propaganda das igrejas é maravilhosa para os políticos. Se um cidadão está passando fome, não há Deus algum por trás disso. Deuses não existem. Deuses são frutos da imaginação humana. Se um cidadão está passando fome, a culpa não é dos deuses, nem dos demônios. A culpa é do governo. A culpa é dos políticos. Porque os políticos é que fazem as leis. Os políticos é que manipulam o dinheiro público. Eles é que dizem para onde o dinheiro público vai. Então a culpa é dos políticos. Se alguém não tem uma casa para morar, a culpa é do governo, é dos políticos. Se o povo está morando em condições insalubres, morando ali ao lado de ratos, com esgotos a céu aberto, a culpa é dos políticos e não de deuses, de demônios. Mas a igreja coloca essa besteira na cabeça dos fiéis, dizendo que quem está passando fome hoje aqui no Brasil, está na maior miséria do mundo, quando morrer, vai para o céu e vai ter uma vida maravilhosa ao lado de Deus e dos deuses, dos anjinhos celestiais. Tudo isso é ilusão propagada pelas igrejas. E como essa ilusão é boa para o governo, porque tira a responsabilidade do governo, o fiel, em vez de cobrar do governo ali obras de infraestrutura, para acabar com esgoto, né? Com ratos e baratas do diabo 4, o povo, em vez de cobrar do governo, não, a igreja coloca na cabecinha dele que isso aí é porque Deus quer que ele sofra e que ele no futuro, após a morte, claro, vai ter uma vida maravilhosa. Então, aí o fiel, coitado, não cobra isso dos políticos, não cobra, e voltam nos caras que estão aí, sempre. Aí os caras saem, colocam filhos, colocam amantes, né? E os filhos são eleitos aí pelo povo, e a mesma miséria continua, né? A mesma exploração política em cima do povo. É por isso, portanto, que o governo não cobra impostos das igrejas, porque aqui está matéria comprovando, né? Com dados da Receita Federal e do IBGE, e até de comunidades cristãs, provando aqui, mostrando o lucro exorbitante das igrejas, e que elas não pagam impostos. Você vê, elas faturam muito mais do que muitas empresas. E por faturarem muito mais, mesmo assim, ainda não pagam impostos, né? Por quê? Porque a propaganda ilusória das igrejas favorece o governo. O governo é o culpado pelo sofrimento do povo, porque manuseia o dinheiro público e diz para onde o dinheiro público vai. Os políticos, o governo, e não deuses e não demônios. Portanto, aí mais um vídeo esclarecedor sobre a verdade dos impostos no Brasil. Muito obrigado.